Olá, meus irmãos, uma grande alegria poder compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero trazer um tema que tem estado no meu coração nesses últimos dias, na verdade nessas últimas semanas. Eu quero falar um pouquinho sobre esperança. No dicionário, esperança é o ato de esperar aquilo que se deseja obter. Expectativa na aquisição de um bem que se deseja, aquilo que se espera desejando. Então, resumindo todas essas frases do dicionário, esperança é uma expectativa de algo muito desejado. É uma expectativa de que este algo muito desejado aconteça. Bem, se nós tivermos nossa esperança em que os nossos desejos sejam realizados, nós realmente podemos ter muitos problemas. Primeiro porque muitos de nossos desejos são ruins e eles não devem ser realizados. Além disso, alguns de nossos desejos, ainda que bons, não correspondem à vontade de Deus, então não necessariamente serão realizados. Então, como fazer para a gente manter a nossa esperança viva? Aliás, nós somos o povo da esperança. Inclusive, nós precisamos estar prontos para dizer às pessoas a razão da nossa esperança, num tempo em que esperança é alguma coisa que está faltando. Muita gente já está desanimado, está abatido, está sem esperança, porque estão desejando muitas coisas que não estão acontecendo. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, diz assim, Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, é uma característica da igreja poder ter uma esperança que, inclusive, faz as pessoas questionarem positivamente como vocês conseguem ter esperança em tempos tão difíceis. Como manter a esperança, essa que vocês estão demonstrando, em dias em que as coisas não estão acontecendo como a gente esperava? Então o apóstolo Pedro dá aqui uma dica maravilhosa. Ele diz, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Você conhece que a palavra Senhor significa dono? Ela vem do original Kyrios, que significa dono de alguém, dono de toda autoridade, dono de todo poder. Então, se Jesus é o nosso Senhor, e Ele é, então Ele é o dono da nossa vontade. A nossa esperança, portanto, não deve estar fundamentada, dependendo da realização dos nossos desejos, mas sim da realização dos desejos do nosso Senhor. Santificar a Cristo como Senhor em nosso coração significa fazer com que a vontade dele, que é o nosso Senhor, a autoridade máxima sobre nossa vida, se torne também a nossa vontade, até que o querer do nosso Senhor seja o nosso querer nas mínimas e nas grandes coisas. Então a gente dá a Jesus esse lugar de honra, a gente considera ele com o poder e a autoridade que são devidas a ele, e então a gente descansa no desejo e na vontade dele, pondo nele a nossa esperança. Para acrescentar um pouco mais a sua esperança e a esse nosso bate-papo aqui, eu quero ler com você alguns textos de salmos que falam de esperança, que me falaram muito ao coração. Todos esses textos vão falar sobre em quem deve estar a nossa esperança. Como eu disse, se a gente colocar ela nos nossos desejos, pode dar tudo errado. Porque os nossos desejos são errados ou porque não correspondem à vontade de Deus. Então, nesses textos que vamos ler, a palavra de Deus diz para nós aonde devemos colocar a nossa esperança. Olha o que diz o Salmo 130, verso 7. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Que chamado maravilhoso!
colocar a nossa esperança no Senhor, porque nele, no Senhor, existe amor. Então é óbvio que esse Deus que nos ama vai cuidar de nós, ainda que em alguns momentos ele diga não a desejos que nós temos, que são até corretos, são até bons. Mas por causa daquilo que ele está vendo, além do que a gente enxerga, ele diz não às vezes. E então o salmista nos lembra, nele a transbordante redenção. Na verdade, a redenção que nós experimentamos em Cristo, esta é a base da nossa esperança, porque quando fomos redimidos, saímos desse estado de não ter vida para o estado de ter a vida de Cristo em nós. Então, por mais que passemos situações complicadas nesta vida, o Senhor vai nos ressuscitar um dia, porque Ele morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, e então a nossa esperança está na redenção que Ele nos deu, porque no fim de todas as coisas, com todos os desejos que Ele realizou e com todos os desejos que Ele não realizou, o que importa é que a gente mantenha a nossa fé firme, porque um dia Ele vai nos ressuscitar e nós estaremos para sempre com Ele, onde não vai ter mais nada que ameace a nossa esperança. Olha o que diz o Salmo 94, 19. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Que coisa maravilhosa. A gente passa por esses momentos em que a mente fica cheia de dúvidas. Quanta coisa a gente não entende. Quanta decisão de Deus a gente pensa. Os que têm mais coragem até falam, mas a maior parte pensa: Deus, você não devia ter feito assim. Faz parte da nossa humanidade. Mas o salmista diz: quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Então o consolo do nosso Deus vem, e esse consolo nos dá esperança e ânimo. Faz a nossa expectativa, faz os nossos desejos positivos de algo bom, de algo maravilhoso que está por vir, serem reacendidos quando a gente fica cheio de dúvida e começa a pensar que talvez as notícias seguintes também não sejam tão boas. Olha o que diz o Salmo 119, verso 114. Tu és meu refúgio e meu escudo. Tua palavra é minha esperança. Deus como refúgio, Deus como aquele lugar onde a gente se esconde, Deus como escudo que nos protege, e Ele diz: a tua palavra é a minha esperança. Irmãos queridos, quando a gente tem expectativa de que a palavra de Deus se cumpra e a gente se apega à palavra para manter a nossa fé firme, é certo que nossa esperança vai continuar viva. Porque a palavra de Deus nunca pode ser desmentida ou não cumprida. A palavra de Deus é a palavra de um Deus que não muda, de um Deus poderoso para realizar tudo aquilo que diz. Olha o que diz o Salmo 119, agora o verso 147. Levanto-me cedo antes de o sol nascer. Clamo e ponho minha esperança em tuas promessas. Quando você passar por alguma situação em que o desânimo bate a porta com muita força, que tal fazer como disse o salmista aqui? Levantar cedo antes de o sol nascer, clamar pelo Senhor e pôr nele a esperança, pôr nas promessas que Ele fez a sua esperança. Porque se Deus prometeu, se Deus falou, é certo que Ele vai cumprir. Os desejos de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Verso agora 81 do Salmo 119. Estou exausto de tanto esperar por teu livramento, mas depositei minha esperança em tua palavra. Quanta humanidade tem nos Salmos, né? Aqui o salmista está dizendo: estou exausto,
Estou cansado de tanto esperar por teu livramento. Tem algumas orações que nós temos feito esses dias por pessoas e por situações que são longas as situações. Estamos orando também há bastante tempo e não vamos parar de orar. E não vamos parar de apresentar a Deus aquilo que nós desejamos e que achamos coerente com a vontade dele. Mesmo exaustos, mesmo cansados de esperar o livramento do Senhor, a gente pode continuar depositando nele a nossa esperança, na palavra dele, no caráter dele, que é de um Deus absolutamente fiel. Salmo 31, 24 diz: portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Quem põe a esperança no Senhor pode ser forte, não precisa enfraquecer demasiadamente, pode continuar com coragem de continuar caminhando, com coragem de continuar orando, continuar clamando, porque quem põe a esperança no Senhor tem a fonte da sua esperança como uma fonte que jorra abundantemente e que é uma fonte estável, capaz de dar força e coragem continuamente. Salmo 130, verso 5. Espero no Senhor, sim, espero nele, em sua palavra depositei a minha esperança. Esse salmo resume tudo que eu estou querendo compartilhar com os irmãos. Espero no Senhor e espero em sua palavra. A razão da nossa esperança é que ela não está baseada nos desejos de nosso coração, nem nos pensamentos que eu tenho a respeito da vida. O desejo da nossa esperança está baseada, a força da nossa esperança, o poder da nossa esperança está baseado no poder do nosso Deus, na força do nosso Deus e na imutabilidade do nosso Deus. É uma fonte segura, uma fonte permanente. Salmo 119, novamente, verso 43. Não retires de mim a palavra da verdade, pois teus estatutos são minha esperança. Por isso a importância da gente conhecer a palavra do Senhor e a gente não ficar vulnerável a notícias, impressões, sentimentos, pensamentos. Todas essas coisas são passíveis de engano, mas a palavra do Senhor não é passível de engano. A palavra do Senhor não está vulnerável. Por isso, depositar na palavra dele, nele, a nossa esperança. Olha o que diz o verso 49 do Salmo 119. Lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. Ela é minha esperança. Promessas, palavra e caráter de Deus. Fonte segura e eterna de esperança. Mais um texto de Salmos. Com coisas tremendas em justiça nos responderás. Aleluias. Ó Deus de nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Nem sempre compreendemos os caminhos do Senhor, nem sempre conhecemos até a palavra para discernir direito as situações, mas ouça o que diz o Salmo 65, verso 5. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança. Então, amados, em algum momento, se buscarmos ao Senhor, se pararmos para ouvir sua voz, se acordarmos cedo, antes que o sol venha, para clamar a Ele, sim, é certo que com coisas tremendas e em justiça Ele vai nos responder. Tem um texto maravilhoso aqui, de Isaías 26, 8. Veja que coisa tremenda diz o profeta. Senhor, ao seguir tuas justas decisões, depositamos em Ti nossa esperança. O desejo de nosso coração é glorificar o Teu nome. Outro texto que sintetiza muito do que eu estou querendo transmitir aos irmãos.
Ele começa o texto dizendo Senhor, a consciência de alguém cuja vontade é soberana sobre a vontade dele. Ao seguir tuas justas decisões, a escolha de quem concebe Deus como Senhor não pode ser outra senão a de seguir as decisões dele e perceber o quanto elas são justas, mesmo que a gente não compreenda. Ao seguir tuas justas decisões, depositamos em ti nossa esperança. O desejo de nosso coração é glorificar o teu nome. Aqui, irmãos queridos, o profeta está dizendo algo que precisa ser a decisão de cada um de nós. Que o desejo do nosso coração seja o desejo de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Seja o desejo de glorificar o nosso Deus. Que o nosso maior desejo seja honrá-lo. E não que ele atente para cada um de nossos desejos para realizar tudo como a gente quer. Mas que o nosso maior desejo, ou que o nosso desejo único em tudo, seja glorificar o nome dele. Esse desejo não será frustrado. Podemos glorificar e honrar o nome dele quando as coisas acontecem como nós esperávamos e quando nós esperávamos. E aí vamos celebrar e nos alegrar. Quando as coisas não acontecem como e quando esperávamos, podemos glorificar o nome dele perseverando, continuando firmes, porque na verdade não perdemos aquele que é a nossa esperança. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Olha que sequência maravilhosa de coisas que Deus pode gerar em nós, mesmo nas tribulações ou através das tribulações. A tribulação produz paciência. Paciência é a capacidade de continuar, sem desistir. Paciência está muito ligada à perseverança. Então a tribulação faz a gente ser treinado em permanecer com circunstâncias desfavoráveis. E essa paciência, que é perseverança, faz o nosso caráter ser aprovado, faz a gente ter experiência com a transformação que o nosso Senhor faz na vida da gente. Essa experiência dita aqui nesse texto fala de caráter aprovado, fala de ter vivido experiências que nos tornam alguém diferente, mais transformado do que éramos antes. E este caráter aprovado, esta maturidade, faz com que a esperança seja gerada, aumentada e cresça dentro da gente. Tribulação produz paciência, paciência produz experiência e experiência produz esperança. Então, quando vivermos tribulações, que o resultado final seja mais esperança. Tem um texto do profeta Jeremias que eu também quero citar para você. Ele diz, em Lamentações, capítulo 3, verso 20 em diante. Eu até coloquei numa versão mais atualizada, porque achei de uma beleza muito grande esse texto nesta versão. Lembro-me sempre desses dias terríveis enquanto lamento minha perda. Jeremias estava falando dos dias difíceis que ele viveu, quando teve que profetizar coisas terríveis. Mas ele continua dizendo: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Esse é o texto que fala, na versão mais conhecida, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que é que traz esperança a Jeremias? O amor do Senhor não tem fim. O amor do Senhor, que não é um amor como de um ser humano, que considera amor apenas produzir o que o outro considera agradável. Quem é pai entende isso melhor, porque às vezes o nosso amor faz a gente produzir nos filhos algumas coisas que não são agradáveis a eles, mas são sim demonstrações nossas de amor.
O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Às vezes as noites são longas, mas vamos perseverar até amanhecer, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Continua o profeta: digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que buscam a ele. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Novamente, a insistência em esperar pelo Senhor. A insistência em trazer à memória tudo que tem a ver com o caráter de nosso Deus, com a palavra inabalável dele, com as promessas que ele tem feito. E sabe, meus irmãos, durante a nossa vida aqui, desejos serão realizados e desejos não serão realizados. Mas todos os desejos de Deus serão realizados. E há um desejo eterno em Deus: que Jesus volte e que a igreja se una a ele na grande festa daquele casamento, as bodas do Cordeiro. E na verdade, os céus estão trabalhando para que esse desejo eterno se cumpra. As coisas que passamos aqui são passageiras, então com certeza nem tudo aqui vai acontecer como a gente espera. Portanto, vamos colocar o nosso foco no nosso Senhor e no desejo que Ele tem a respeito do fim desse tempo aqui, que é um desejo maravilhoso. Um dia, quando o nosso Senhor Jesus voltar, toda a nossa vulnerabilidade vai acabar. Há uma herança incorruptível que está sendo guardada para nós. Vamos colocar nossa esperança no nosso Deus, nesta promessa dele relacionada à vinda do seu Filho. E vamos nos ajudar mutuamente para perseverarmos firmes, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, não para nós. Então, tudo bem que os nossos desejos nem sempre aconteçam, mas que a vontade dele seja feita. Não é assim a oração que ele nos ensinou? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Desejo muito que essa esperança seja avivada em seu coração por estas palavras que eu li aqui, e você pode rever o vídeo, pegar as referências e ir até a Bíblia e ler novamente. Com certeza vão te dar esperança. Um grande abraço, que Deus te abençoe, querido.